Cara, é, eu e o Geis, a gente escolhendo temas para gravar o podcast é uma coisa muito doida, porque daqui a pouco a gente tá assim, um manda o WhatsApp pro outro. Olha só, vamos gravar sobre isso, ó, vamos gravar sobre isso, vamos convidar tal pessoa, vamos. Cara, e aí é muita coisa que a gente quer falar, né? Só que às vezes a gente fica um pouco preso no nosso, nas nossas vontades e não entende o que o resto da galera quer ouvir. Então é legal vocês mandarem sugestões, gente, ali no Instagram, no Twitter do Vencienciar, é tudo arroba Vencienciar, tá? Sugestões pra gente e a gente vai, né, sempre aceitar e estudar. A coisa que a gente mais gosta é estudar para fazer, né? Isso é uma coisa mais legal. A gente estuda, né? Quando vem um convidado, a gente estudou um pouquinho o assunto antes, mas o cara dá uma aula pra gente. Foi assim com o Bruno, foi assim com o Luiz, né? Foi assim com o nosso convidado, a gente gravou ontem, como lançar aí logo, né? A gente aprendeu muito. Então, a gente tinha alguns episódios gravados, mas com a história da pandemia, a gente resolveu lançar nosso primeiro episódio, teve um de apresentação, bem rapidinho. Nosso primeiro episódio, assim, de conteúdo mesmo foi sobre Covid-19. E ali eu acho que deu para entender bem... Ó, a Joana puxando o saco aqui, ó. Obrigado, amor. Ela e meu irmão são os fãs número 1. Galera, então, assim, a gente... Acho que ficou bem claro, porque a gente tenta fazer uma mescla, né? De assuntos com uma profundidade mais leve, não tão aprofundado, para dar uma base para quem não conhece ciência. Eu tenho meus tios ouvindo, né? Tem meus primos, meus tios que não têm um embasamento de ciência, eles não são da área, né? E também a gente faz alguns episódios com um pouquinho mais de aprofundamento, né? E então a ideia é essa. E para quem vai acompanhar a gente vai ter que ser eclético. Tem gente aí que o Jason, né, que trabalha com a galera da pós-graduação, ele, né, o próprio Jason, né, tem pós-doutorado em farmacogenética, né, mas às vezes a gente vai fazer umas coisas mais superficiais, né, essa é a ideia, e às vezes uma coisa mais aprofundada. Mas a gente quer ser bem eclético, assim, já estou pensando em temas um pouco, a gente até pela nossa formação puxa um pouquinho para biologia, né, claro, mas a gente está até pensando, tem outros temas aí, em outras áreas de ciências humanas e tal, que eu estou com muita vontade de gravar, o Jason sabe. A gente tem muito essa vontade da história, né, das coisas. Mesmo na parte biológica, a gente puxa para a história, né, gente? Mas é interessante, Marquinhos, justamente nessa live que eu estava agora, né, então tinha as deputadas e professoras ali do ensino fundamental e médio, e elas falando, parabenizando, né, o pessoal que está produzindo conteúdo, o pessoal da universidade agora que está produzindo conteúdo mais básico, em termos de vídeos, né, porque o estudante lá isolado, no interior, tal, ele tem que querer aprender, né, só que o querer aprender dele é muito dependente da realidade que ele vive, né. Eu vou citar um exemplo aqui meu, que às vezes eu comento, tu já deve saber, né, ou passou por algo parecido com isso. Eu nasci e cresci no interior do estado do Paraná, né? E eu ia, de repente, para as aulas de ciências e escutava falar sobre camarão. E aí, tinha que decorar quantos par de pato o camarão tinha. Eu não conhecia nem o mar, sabe? Então, Nunca vi um camarão. Eu não conhecia nem o mar, que sal camarão, né? Tava lá, isolado no meio do nada. Então, não era a minha realidade. Eu me esforçava, né? Tentava decorar e tal, mas era meio chato, vamos confessar, né? Então, se fosse a coisa da minha realidade ali, se fosse algo mais aplicado à botânica, à agricultura, né? Aquilo que eu vivenciava ali ao meu redor, certamente a minha própria curiosidade epistêmica levaria eu a buscar informações ou aprender aquilo de uma maneira mais fácil, né? E isso é só para citar um exemplo do que acontece hoje tradicionalmente, né? A gente discute muito internamente na pós-graduação, a ciência brasileira, a educação brasileira do nível superior, ela se preocupou em fazer tantos artigos bons, em pesquisar coisas tão boas, em descobrir coisas importantes, que ela acabou, às vezes, esquecendo do público-alvo, da sociedade, né? Então, se tem uma coisa boa para a educação durante essa pandemia, é que a gente parou e repensou várias coisas. Opa, vamos produzir conhecimento com a linguagem mais básica para disponibilizar e para fazer uma dispersão, né, para todo mundo aí no Brasil todo, que o cara sinta vontade de aprender, né? Porque se a gente vai fazer ali um podcast e vamos ficar falando de engenharia molecular, de farmacogenética avançada, o nosso público vai ser muito mais restrito àquelas pessoas que já nos conhecem, né, que estão aqui dentro da universidade.
Agora, estando contigo é fantástico, porque a gente consegue atingir, né? Você dá uma puxada para cá, a gente conversa ali, a gente fica com uma linguagem muito mais fácil, mais simples, né? Claro, como tu falaste agora, vai ter gente que vai reclamar um pouquinho, pô, tá muito básico e tal, mas a gente vai avançar, né? Algumas horas a gente vai avançar no conhecimento. É que a proposta é essa, né? Eu ouço muitos podcasts sobre ciência, né? Tem vários que eu posso citar aí, né? Dragões de Garagem, Netcast, né? Às vezes outra pega alguma coisa da parte científica e tal. Só que realmente os caras são mais aprofundados. É para outro público. Não é o nosso intuito, né, Jesus? A gente pensa num público em geral, num público que não... A ideia é atingir quem não vive da ciência, quem não tem familiaridade com a ciência e levar a ciência para essas pessoas, né? E eu acho que entrou aí o Rafa, o Marcelo, professores amigos meus. A Tati entrou também, viu que a Tati entrou? Impressionante, agora tem que me cuidar aqui. Mas assim, cara, uma coisa que a gente conversa bastante, e o Marcelo aí é um cara que, sou de geografia, amigo meu que entrou aí, ele sempre fala isso da questão da empatia com o professor, né, cara? Porque isso faz parte do processo de aprendizagem. Se, é o que eu estava lendo um texto esses dias, não lembro de quem era, falando que não falem nessa história da pandemia, é claro que tem professor que não tem, né, não tem o conhecimento de fazer um vídeo legal, fica uma coisa mais, né, mais amadora e tal, mas estão tentando, né? E aí tinha um texto que dizia, não fala mal do professor na frente do teu filho, porque daí tu vai criar um bloqueio. E tendo um bloqueio, se teu filho já tem alguma aversão ao professor, ele vai atrapalhar a aprendizagem dele. Então, acho que a questão de a gente ser mais superficial aqui nesse ponto passa por isso, de a gente, pô, vamos dar um acesso mais fácil a pessoas. Se a gente começar a ficar falando de CRISPR e tal o tempo inteiro, tipo, né, meu tio vai, cara, vamos largar isso aí, vou ficar ouvindo pra quê, né? E uma coisa que a gente já comentou em alguns episódios, cara, é a questão do conhecimento como empoderamento, né? Porque o conhecimento é uma forma de dominação também, né? Historicamente, durante muito tempo foi, né? Uma parte muito pequena da população detinha conhecimento, né? E o restante era alienado, né? E, cara, dependendo do ponto de vista, a gente pensar isso agora também, nesse momento que a gente vive, né? Então, acho que começar essa democratização, né, do conhecimento é uma coisa extremamente importante, cara. Eu me sinto na obrigação de fazer isso, na verdade. Né? Como professor, né? Te interrompi. Pode falar, cara. Não, pode falar, isso aí. Porque, como professor e como aluno de universidade pública, eu me formei numa universidade pública, eu me sinto no dever de fazer isso. Né? Muito legal. Tu sabe que eu penso parecido, né? Não, só pra, eu não queria te cortar, desculpe, acho que deu um lagzinho aqui na internet. Porque teve um professor que citou hoje a alegoria de Platão, né? A gente já conversou sobre essas historiazinhas, para quem não conhece, né? A alegoria de Platão, depois vocês dão uma olhadinha no Google aí. Mas basicamente, né, as pessoas estavam acorrentadas ali numa caverna, olhando a sombra de outras pessoas passando na caverna, né? E elas achavam que aquelas sombras ali eram alguns seres místicos e tal, e ficavam ali acorrentadas. Até que em um determinado momento, algumas pessoas se libertaram das correntes, saíram dali e viram que o mundo era muito maior que a caverna, né? Que existia carros, tinha helicóptero, avião, essa coisa toda. E aí eles voltaram lá para as cavernas e falavam para as pessoas: ei, vem aqui, solta as correntes, vem para cá. Só que quando eles ficavam falando para as pessoas que estavam nas cavernas, eles apareciam como sombras. E a pessoa só ficava vendo ele como ela sempre viu, aquela sombra inteligível, né? E aí o que aconteceu? Esse professor usou essa metáfora para dizer: a gente tentou comunicar dizendo, o mundo é maior, vem para cá, nós estamos lá descobrindo como ir para a Lua, Marte, sai daí de dentro da caverna. Só que eles não nos entendiam. E agora a gente desceu lá para dentro da caverna, eles veem a gente, mas a gente começa a falar, olha, dá para ir para Marte, tem outro planeta. E o cara, o quê? Está maluco? Está doente? O que? Está alucinando? Sim, não, o mundo é isso aqui, é só a sombra passando aqui na minha frente. Ele usou essa analogia e eu achei fantástico. Então, acho que é o que é a nossa proposta, né? Diminuir um pouco a complexidade. A gente lê bastante, estuda bastante, prepara, né? Mas tenta falar com uma linguagem bem simples, né? Bem tranquilinha para iniciar as pessoas. Bem isso que tu falaste, né? Empoderar elas. Ciência é empoderamento.
Se você tiver a ciência do teu lado para investir na bolsa de valores, se tu tiver a ciência do teu lado para apostar, para jogar pôquer, para construir, para tudo, a ciência do teu lado vai te ajudar, né, a tomar melhores decisões.